Salve, salve players, tudo de bom com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu sou o Breno Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo no quadro Loucos por História. Famoso quadro, né? Onde eu faço narrativa da história de um personagem, seja de jogos, seja de séries, seja de filmes, enfim. E no vídeo passado, né, do quadro, tivemos a história de King, o famoso personagem King, né, de tech, apelão, com uma história muito incrível. E hoje vou trazer pra vocês outro personagem da franquia Tekken, que ele é muito sinistro, muito violento, tem uma cara, mano, assustadora. Quando eu jogava Tekken quando era criança, eu tinha um pavor assim nesse personagem, né? Quando eu jogava principalmente os antigão, os quadradão, né? O Tekken 1 ao 3, assim. E sim, estou falando dele, Brian Fury, um famoso personagem que vai talvez causar uma polêmica aí. Mas antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe aquele like, né, maroto, ativar o sininho para não perder notificação de vídeo, inscrever no canal para quem ainda não foi inscrito e compartilhar com os amigos para fazer nosso canal aí dar uma subida, demorou? E é isso aí, mano. Vocês querem saber a história sobre esse personagem icônico? Bora lá, aperta o play e partiu. Brian Fury é um personagem da série de jogos Tekken. Ele é rival de Lei Wulong e inimigo de Yoshimitsu. Tekken 3. Brian Fury, um ex-soldado que se tornou oficial na Organização Internacional da Polícia, foi morto em um tiroteio em Hong Kong, na China. Porém, o cadáver de Brian foi transportado para o laboratório de um homem chamado Dr. Abel. Esse cientista louco de 88 anos de idade era bastante famoso na sociedade subterrânea, porém, suas descobertas foram frequentemente precedidas pelo médico Banskonovich. No entanto, ele finalmente chegou ao último passo para completar o seu maior projeto, né, o seu projeto mestre, o Exército Cyborg. Cyborg, quem não sabe, são assim, robôs humanoides, né? Dr. Abel pensou que um ciborgue perfeito poderia ter a mecânica construída por seu rival, Dr. Bonskonovich. Então, ele reanimou o corpo de Brian Fury e o enviou para coletar esses dados. Em sua vida anterior, Brian era conhecido como um habilidoso detetive, mas do outro lado, ele sempre foi seguido por rumores sombrios. Seu rival, Lei Wulong, começou a investigar o comércio de drogas em Hong Kong e descobriu que Brian tinha conexões com esses tais traficantes. Assim, aumentando mais ainda os rumores, né, os rumores sombrios que ele tinha algo a ver com, assim, com drogas, com coisa ruim, enfim. Então, adiante, Brian entra no torneio do Rei do Punho de Ferro, visando Yoshimitsu, que tem fortes laços com o Dr. Boskonovich. Tekken 4. Brian percebe que sua vida está chegando ao fim, mas sabe que apenas uma pessoa poderia lhe salvá-lo, que seria Dr. Abel. Porém, Dr. Abel ele se livrou de Brian 2 anos atrás, quando Heihachi e Mishima Zaibatsu levaram ele. Brian então começa a desprezá-lo, né, como resultado. Até que um dia, Brian ouve rumores, né, sobre o torneio do Rei do Punho de Ferro 4. E essa notícia sendo verídica, ele decide entrar no torneio. E com essa morte iminente, o corpo de Brian fluía com muita energia, tornando-o mais forte do que nunca. Porém, ele acaba desenvolvendo uma raiva incontrolável, que se manifestava, era visível, né, aos olhos, em sua expressão facial, o seu corpo, que fazia, né, com que ele ficasse com aquela aparência medonha. Brian aposta todas suas fichas na esperança de que, se ele derrotar Heihachi Mishima, ele se tornaria o chefe da Mishima Zaibatsu. E se tudo acontecesse de acordo com seu plano, Brian pediria para o Dr. Abel mudar o seu corpo, tornando assim o ser mais incrível em toda sua existência. Well, shall we get started then? This will be the start of a new future for you, as well as us. When you wake, it will feel as though only a moment has passed, but in reality, a year will have gone by. You
will be completely reborn in a new body. All right? Well then, sweet dreams. Tekken 5. Brian, não satisfeito com a potência de seu novo corpo robótico, ele recorreu ao Dr. Bosconovitch, maior rival de seu criador, Dr. Abel, para receber upgrades tecnológicos. E após um longo sono, Brian recupera sua consciência e percebe, que seu corpo permaneceu inalterado. Então, Dr. Bosconovitch explicou que o corpo de Brian continha muitos mecanismos complexos, que exigiriam mais tempo para ser totalmente compreendidos, mas ele conseguiu instalar um gerador de energia perpétuo como medida de emergência. Então, Brian exalta: gerador de energia perpétua? Incrível! Então, Brian empurra Dr. Bosconovitch para fora de seu caminho enquanto se dirigia para a porta. Vários membros do clã Manji tentaram detê-lo, mas eles foram enviados para o chão enquanto Brian deixou a base secreta por trás dele. Alguns dias depois, Brian descobre que o 5º torneio do Rei do Punho de Ferro iria ser realizado. Brian então decide entrar, achando isso como o teste perfeito para o seu gerador de energia perpétua, recentemente instalado. Tekken 6. Logo após ter um gerador de energia perpétuo instalado em seu corpo, Brian decidiu se juntar ao 5º torneio do Rei do Punho de Ferro, com o objetivo de testar sua eficiência. No entanto, a repetida tentativa de Yoshimitsu impediu seus testes esperando desbloquear seu poder total, seu poder final. Muito frustrante para Brian. Porém, logo depois, o Brian começou a destruir tudo que via pela frente, a troco de nada. Impulsionado pela fúria, ele se juntou a vários campos de batalha em todo o mundo, reduzindo isso e aquilo a escombros. No entanto, ele se cansou da mesmice de tudo. E alguns tempo depois, dessa mesma época, assim, entre aspas, ele recebe, o anúncio do 6º torneio do Rei do Punho de Ferro. Novamente, querendo testar suas forças, até do gerador, de energia perpétua. Ele dirigiu em sua direção para buscar nessa força a mais. Tekken 7. Durante o 7º torneio do Rei do Punho de Ferro, Brian se encontra com Bob, um lutador selvagem que usa um estilo de luta kickboxing. Ele morreu 2 vezes e foi revivido cada vez, as 2 vezes. Ele já pertencia a uma força policial internacional, porém Dr. Abel e Dr. Bosconovitch fizeram dele um replicante com um gerador perpétuo que o mantinha vivo. Bem parecido aí com o caso do Brian, E Brian consegue derrotá-lo. E logo após isso, ele repara, que há um avião de combate em sua volta. Ele então agarra uma barra de ferro e joga na aeronave. A troco de nada, só por diversão. E à medida que a aeronave vai explodindo, se destroçando no ar, no chão, Brian simplesmente se vira e se afasta, dando altas risadas. Bastidores. A Namco confirmou que o personagem Brian Fury é uma homenagem ao filme O Exterminador do Futuro. E, bom, essa eu descobri agora também. E depois que eu li isso, analisando depois, faz total sentido, cara. É muito parecido a aparência dos dois, Lembra bastante. Procedindo, Brian possui vários movimentos similares aos de Bruce Irving, mas seus estilos de luta são completamente diferentes. Bruce usa Muay Thai, enquanto o Brian usa o kickboxing moderno. Sua área em Tekken 3 se chama Área Urbana. As melhorias mecânicas instaladas em Brian por Dr. Abel deixaram Brian com super força, durabilidade inumana e qualidades robóticas, como sua visão mecânica. Ele tem um olho robótico, estilo Kanon, que ele é meio, entre aspas, caolho, Em seu final não canônico de Tekken Tag Tournament, Brian está andando pelas ruas de Hong Kong e se encontra com Lei Wulong. Lei abre fogo, mas as balas não afetam Brian, que simplesmente é derrotado. No caso do Lei, No modo história de Tekken 5 de Brian, ele se encontra com Lei Wulong no 4º estágio e com Yoshimitsu no 7º estágio. Que, assim como eu disse, do
Acho que foi uma história do King, a história do King, né? O Tekken 5, ele tem o sistema de rivais, né? Onde no quarto estágio você se encontra com o primeiro, que seria tipo o rival ali histórico, né? E Yoshimitsu seria tipo o Yoshimitsu não, né? O sétimo estágio, no caso o penúltimo, seria com seu maior inimigo, né? A maior ameaça para si. E é bem legal isso, eu gosto. É interessante notar que o Brian aparentemente não se lembra de Lei em Tekken 5, como se fosse a primeira aparição, né? Eu não lembro muito bem da modo história do Tekken 5, muito menos joguei com o Brian, então eu não posso explicar isso com clareza para vocês.